Muito bom dia, estamos aqui de novo. E hoje para dizer que constelação não tem nada a ver com perdão. Vou escrever isso aqui. Constelação não é perdão. Não é perdão. E por quê? Oi, mulher, que bom te ver por aí. Constelação não é perdão. E por que eu ouvi falar sobre isso? Porque recentemente eu vi aqui no Threads, e eu gosto de olhar o que as pessoas estão falando no Threads, porque o Threads sai da bolha, assim, um pouco, né? Porque minha bolha são pessoas que eu sigo, que tem a constelação já como algo que é útil na vida, né? E no Threads a gente vê quais são as resistências das pessoas, porque no Threads é misturado, assim, sai da bolha bastante, né? E aí eu vi um cara perguntando, né, por que as pessoas têm tanta raiva da constelação, e ele contando que a vida dele mudou, enfim, por causa das constelações. E aí uma moça diz assim, olha, pra mim a questão é que me disseram que eu tinha que perdoar as pessoas, para que eu pudesse ficar em paz. Só que a questão é que constelação não tem nada a ver com perdão. Então eu pensei, mas onde que a gente tá? O que tá acontecendo, né? Será que a gente tá misturando nas constelações a parte religiosa e até um pouco mística, assim, né? Então por isso que eu quero tratar desse assunto aqui agora, porque a constelação não tem nada a ver com perdoar. Quem fala sobre perdoar é Jesus, e até trouxe um trecho. A gente tá lendo a Bíblia com frequência aqui em casa, e eu trouxe um trecho em que Jesus fala: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Então quem fala de perdão é Jesus. Se porém não perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará vossas ofensas. Então se você perdoa o amiguinho, se você perdoa o amiguinho, Deus te perdoa também. Se você não perdoa o amiguinho, Deus também não te perdoa. E aí vamos lá. Então, a partir da visão mais crística, assim, né? A gente vê que sim, é verdade, o perdão ele é algo que é para ser praticado. Então, se a gente for pensar nas constelações e depois incluir um pouco do cristianismo, né, dessa visão mais cristã, a gente vai ver que sim, é importante que a gente perdoe, que a gente pratique o perdão. Mas, se a gente não olhar para essa parte cristã, que na verdade é a ideia que a constelação traz, que ela não precisa ter nada de religião, nada de místico, assim, ela é bem real no sentido de perceber a realidade como é. Então você não tem que perdoar, e é sobre isso que a gente vai falar. Então vamos lá. Então do que se trata a constelação? Constelação é uma filosofia de vida. E aí a gente pode, em algumas definições, né, quando a gente procura assim Google, ChatGPT, eles falam sobre ser uma prática terapêutica. Mas eu vou além dessa prática terapêutica, porque na minha vida a constelação tem sido uma filosofia de vida. E essa filosofia de vida, olha só no mais profundo o que ela faz. Ela nos convida, porque quem quer, quem não quer, não precisa, a olhar para a realidade como é, e a partir desse olhar para a realidade como é, dizer sim para essa realidade. Não tem a ver com perdoar. Perdoar seria até, para a visão da constelação, a arrogância. Quando a gente acha que meu pai ou minha mãe erraram comigo, então eu vou perdoá-los. Para a constelação isso soa como arrogante, porque o perdão parece um lugar de superioridade. Então a gente olha para isso e simplesmente reconhece: esse é meu pai, essa é minha mãe. Humanos. Então a constelação também tem a ver com reconhecer mais da nossa humanidade. E quanto mais a gente reconhece essa humanidade, mais diz sim pra ela. Porque olha como é profundo isso. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Quando a gente olha, então, pra realidade como é e diz sim para as coisas como são, a gente olha também pra vida como é. Porque no final, percebe que quando a gente tá bravo com a mãe ou com o pai, o que na verdade a gente tá bravo mesmo no nosso coração é com a vida. Isso é fácil de compreender? Por quê? Porque se a vida que me proporcionou essa mãe e esse pai, quando eu cheguei na Terra, foi essa mãe e esse pai que a vida pôde me dar,
Então, quando eu tô ainda brava com eles e irritada e chateada e achando que a vida foi injusta, eu tô, na verdade, olhando pra vida e dizendo, você não me serve. E quando eu olho pra vida e digo, você não me serve, como é então a minha vida que eu vivo? Se eu tô olhando pra vida dizendo, olha, você não me serve. Se eu tô olhando pra vida e dizendo, você não me serve, você foi injusta comigo, como de fato eu vou viver a vida se não de forma com que eu precise, olha o que eu vou te dizer, eu precise confirmar que a vida é injusta comigo. Então, se eu acredito que tudo foi injusto comigo, a mãe que eu recebi, o pai que eu recebi, as coisas como aconteceram, a situação financeira que eu nasci, tudo, o país que eu nasci, tudo foi injusto comigo, no final, na minha vida depois, agora como adulta, eu vou precisar comprovar que a vida é injusta comigo. E como que eu comprovo? Sigo vivendo injustiças. Sigo vivendo questões de poder dizer, tudo é sempre muito ruim, a vida é sempre muito ruim, muito injusta, muito terrível, muito péssima e nem sei o que eu tô fazendo aqui, né? No final a pessoa chegar a essa conclusão, nem sei o que eu tô fazendo aqui. Então o que acontece é que quando a gente olha pra essa realidade e não concorda com ela, concordar não é perdoar, não concorda com ela, no final a gente vai ter que viver a vida toda tendo que comprovar que essa realidade é errada, que essa realidade é injusta. E pra eu comprovar que essa realidade é injusta, eu preciso ser infeliz. Percebe a profundidade disso? Pra eu comprovar que a vida foi injusta comigo, eu preciso ser infeliz. Porque a vida que me deu tudo isso. E eu sigo vivendo a vida é presente, é agora. Só que eu preciso comprovar que essa vida que é no presente e agora, ela é péssima. Então eu não posso ser feliz. Compreende como isso é profundo? Porque isso é uma escolha diária de olhar para a realidade, negar a realidade, discordar da realidade e então viver uma vida buscando provar que a realidade é terrível. Eu vivo uma vida, às vezes, de miséria, às vezes sem encontrar o amor, às vezes sem nem ser saudável, vivo doente para poder provar que a vida é terrível, que a vida é muito injusta. Então, quando a gente olha para a realidade como é e não tem nada a ver com perdão, ninguém nem quer que você perdoe ninguém, mas olha para a realidade como é. Sim, foi essa mãe que me deu a vida. Sim, foi esse pai que me deu a vida. Sim, foi isso. Talvez foi péssimo, talvez foi difícil demais, talvez foi terrível demais, mas ainda assim foram eles que me deram a vida. Tá, esse é um processo, tá? Então, quando eu falo assim, facilmente, parece que a gente pode, então, hoje mesmo, virar uma chavinha. E claro que não. Muitas vezes, na verdade, às vezes a gente até vira algumas chavinhas assim, sabe? Depois eu vou contar a minha história com a constelação. Mas, muitas vezes é um processo de olhar para a ferida, perceber aquilo que faltou, reconhecer o que faltou, chorar o que faltou, abrir mão, às vezes, de pedir o que faltou, porque muitas vezes a gente é tão exigente internamente que a gente olha para aquilo que faltou e acha que a gente pode exigir. Muitas vezes a humanidade do outro ser humano diz para mim assim, eu não tenho para dar, entenda, eu não tenho para dar, mas muitas vezes eu fico ali exigindo. Ok, reconheço a realidade como é, vamos lá, vamos para a próxima então. E aí então, certo, quando a gente vai constelar, que é fazer uma constelação, a gente precisa então olhar para essa realidade. Como que a gente olha para essa realidade? Que é a realidade que você está vivendo mesmo sem saber que está vivendo. Então, aqui a gente fala sobre percepção. Eu olho para aquilo que se dá, às vezes aqui no campo dos bonecos, mas muitas vezes, e eu adoro grupos de constelação em que você pode representar alguém para outra pessoa e então sentir no seu corpo o processo. Deixa eu só fixar isso aqui. Pronto. Então você sente no seu corpo o processo. E isso também é muito legal, então eu sempre recomendo para que você possa, porque você vai perceber que você está sentindo no seu corpo. E aí, de novo, não tem nada a ver com o espiritismo, que a mulher que também falou, é mais sobre espiritismo, as pessoas incorporam. Nada a ver com o espiritismo, tem a ver com percepção do campo. O que é o campo? O campo é o nosso campo, a partir de estudos, né, que a gente tem visto,
chama campo mórfico, mas e campo morfogenético. Eu vou te explicar um pouco do que é o campo, mas depois eu vou trazer para essa prática aqui. Então, esse campo, ele é algo que é invisível, mas que de alguma forma coordena as coisas como precisam acontecer. Vou te explicar. Imagine que você olha num terreno, num campo de pasto, e você vê um cupim, aqueles cupins assim, que são aqueles bichinhos que formam aquele cupim. E a pergunta que é feita é: como que esse cupim sabe que é esse formato que ele tem que fazer? Sempre os cupins têm o mesmo formato. Esse como que ele sabe é porque ele tem um campo de informação e que ele sabe que é isso que ele precisa fazer. Assim como, se você for pensar numa ave, tem uma ave específica que ela bota os ovinhos dela no ninho de uma outra ave e então ela vai para outro lugar do mundo. Então ela faz isso, esse é o movimento dela, bota os ovinhos dela aqui e ela vai para outro lugar do mundo. Ela vai para talvez norte, não sei, né? Mas ela vai. Então ela não vê mais os filhotinhos dela, mas os filhotinhos dela crescem ali, sendo criados por outro pássaro, crescem e chega um momento que eles sabem que eles também têm que fazer o mesmo. Então eles vêm, botam o ovo no ninho de outro filhotinho, eles não viram nada disso, eles não sabem, eles só têm essa informação no campo mórfico deles. Então eles deixam esses ovos ali e vão também como os pais deles fizeram. E isso é a forma com que eles vivem, essa é a forma que eles vivem. Eles deixam os ovinhos ali e vão embora, porque é a forma de sobrevivência deles, é o que funcionou para a sobrevivência deles. Portanto, esse é o campo morfogenético, ou seja, as coisas acontecem dentro daquele campo. Quando a gente vai para o ser humano, ele tem o campo dele, e a gente olha para esse campo dele, que é o que está ressoando no momento, porque o campo ele também pode conter as suas imagens. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui agora. Quando uma pessoa chega e eu falo assim para ela: escolhe para mim alguém para ser seu pai, e ela escolhe, por exemplo, esse daqui. Escolhe para mim alguém para ser sua mãe, e ela escolhe essa daqui. Ela tá me contando que a imagem interna que ela tem, é da mãe ser maior que o pai. Ela tá me contando isso aqui, através de uma imagem interna, ok? Através de uma imagem interna. Então, isso aqui me conta que na família dela, a mãe tinha mais força. E muitas vezes é aquela tipo de família que a família da mãe, você sabe contar todas as histórias, tem um monte de coisa, você viveu com a família da mãe. A família do pai, você nunca nem convivia. Muitas vezes tá falando desse tipo de história aqui. Então, quando a pessoa monta a imagem que ela tem dentro dela, ela tá me contando aquilo que ela carrega no campo dela. Talvez de uma mulher que sempre foi muito forte e de um pai e de um homem que foi mais fraco. Significa que o pai de fato é fraco? Não, não significa. Só significa que eles são diferentes. Mas foi a experiência que ela teve. Ela não teve tanto pai e teve mais mãe. Certo? Ok. Vamos lá então. Então isso aqui a gente consegue perceber. Assim como quando a gente está num campo de constelação, onde a gente tem um grupo que um representa para o outro algo, a gente vai perceber ali. Tanto que tem pessoas que falam: nossa, tô representando, nem sei quem tô representando, mas tô sentindo o meu braço dormente. E de repente a pessoa que é a constelada diz: é porque essa pessoa tem mesmo um problema no braço. Você de fato entra no campo. Significa que eu estou incorporando a pessoa? Não, não significa que eu estou incorporando a pessoa. Significa que eu estou entrando no campo da pessoa. No campo da pessoa. E o campo familiar, né? Campo familiar. Ok. Outro exemplo aqui. Então, por exemplo, se eu te peço para você, pega alguém, escolhe alguém para representar a sua mãe, escolhe alguém para representar você e alguém para representar a sua mãe. E você faz esse movimento aqui, ó. Espero que esteja dando para ver. E você faz isso aqui, você tá me dizendo o seguinte: eu sou maior que minha mãe. Eu sou maior que minha mãe.
Quando você me diz isso, só que isso é uma percepção que muitas vezes, às vezes a pessoa nem escolhe assim, às vezes ela escolhe assim, ó, do mesmo tamanho. Mas a gente tem uma percepção do campo. Então, fica claro pra gente, e todo mundo pode ter essa percepção do campo, desde que a gente solte todos os conceitos. Isso é o ponto importante, que talvez seja o grande conflito. Talvez Bert Hellinger se revira quando ele olha pra isso, né? Porque o grande conflito pra ele, você abre espaço para que algo aconteça. Quando algo acontece, é fenomenológico, ou seja, é através do fenômeno. É algo que surge ali, que surge só uma vez, que talvez se fizer uma outra constelação, não vai surgir a mesma coisa. Então é fenomenológico. Para ele você não tem um conceito pré-estabelecido. Até ele traz as leis sistêmicas, que são observáveis, não é que ele criou essas leis, são leis observáveis. Mas, quando você olha para aquilo que o campo traz, você solta os conceitos. Então, você vai soltar o conceito de perdão, você vai soltar o conceito de certo e errado, porque às vezes a pessoa chega para você e diz assim, eu traí minha esposa. Ou a mulher chega para você e fala, eu traí meu marido. Quando isso acontece, você tem que tirar de você toda a sua moralidade de que algo que você fez é errado. Porque tem algo nesse campo que precisa surgir. Algo que precisa surgir. Então, por exemplo, essa pessoa aqui pode estar me contando que ela cuida da mãe. Quando ela faz esse movimento aqui, né, de escolher alguém que muitas vezes é maior que a própria mãe, ela tá me dizendo assim, eu sou maior que minha mãe, eu cuido da minha mãe. E aqui tem várias percepções, pode ser eu que cuido da minha mãe, pode ser eu sou melhor que a minha mãe, podem ser várias coisas. Eu estou ocupando o lugar da minha avó, podem ser várias questões. A gente observa isso, e então, a partir dessa observação, a gente percebe o que a gente pode fazer aqui, naquilo que nos cabe, porque também tem isso. Muitas vezes a gente acha que pode fazer muita coisa e muitas vezes não dá pra fazer nada, é só olhar a cena. Quando a gente percebe, olha, aqui talvez caberia dizer, mãe, eu cuido de você, por exemplo, né? Aqui nessa imagem. Poderia caber dizer, mãe, eu cuido de você. Então, sentir isso, deixar isso ressoar em si mesmo, né? Isso é muito bonito porque tem a ver com uma percepção profunda, tem a ver com um silêncio profundo, porque a sensação que dá é que a gente tem que ter respostas na hora. E não, a gente tem que abrir espaço, ou seja, silenciar para que aquilo que precisa emergir chegue através do campo e através do silêncio e através da fenomenologia, porque é fenomenológico. Ok, então, quando a gente olha para isso, né, pro campo, para perceber que não tem nada de místico, para perceber que a gente tá olhando pro campo morfogenético da pessoa, tudo isso aqui, a gente então vai para um próximo passo, que é a gente começa a compreender então que aquilo que a constelação traz não tem a ver com, por exemplo, dizer para mãe, eu te perdoo. Não tem a ver nada com isso. Não tem a ver nada com isso. Não tem a ver com dizer qualquer coisa que seja dizer pra dizer, né? Não tem a ver com repetir frase. O que a constelação traz é essa percepção da realidade, que é assim, olha. Essa é minha mãe, esse é meu pai. Eu percebo a realidade. Primeira coisa, olho pra realidade e percebo a realidade. Aí tem um trecho do livro do Bert que eu quero ler para você. Que ele diz assim, ó. Os filhos imaginam que podem ter as suas vidas sem seus pais. Alguns filhos imaginam que podem ter suas vidas sem seus pais. Então, por exemplo, aqui, né? O moço falou assim, ó. O moço falou assim, ó. Aqui. Perdi. Aqui. Ele falou assim, por que você não gosta das constelações? Porque carregam pressupostos que reforçam valores patriarcais. Por exemplo,
A técnica adota uma visão hierárquica da família, onde as figuras de autoridade, geralmente os pais, especialmente o pai, devem ser respeitados incondicionalmente, independente de abusos ou violência. E aqui, isso é importante. Por quê? Porque, na verdade, a gente não tá falando nem de respeito. A gente pode, sim, depois que a gente consegue olhar pra dor, a gente pode até falar de respeito, mas antes disso a gente só tá falando, olha pra realidade, que é, talvez a realidade seja dura. E aí, isso que é a coisa mais forte, que é, talvez a realidade seja dura. Talvez, de fato, o pai que você conheceu foi um pai duro, foi um pai que foi violento. E essa realidade dura, quando a gente, através da grandeza daquilo que a gente consegue chegar, consegue olhar para a realidade e dizer, sim, vida, foi isso que você pôde me dar? Foi isso que você me deu? Esse pai violento? Então eu tomo isso e não é perdoando o pai e às vezes até nem respeitando no sentido de ter que, por exemplo, sei lá, vou ter que dizer benção pro meu pai. Tem a ver mais profundamente com olhar para essa realidade. Esse é meu pai. Com tudo isso de muito ruim, sim. Porque às vezes dá a sensação que o que se fala é, vamos pintar o seu pai de bonzinho e daí você finge que esse foi um bom pai. E não! A verdade é, isso é o pai que você teve. O bom e mal, certo, cabe a julgamento, e aí é julgamento, mas isso foi a realidade que você teve. E aí, no mais profundo, é olhar até para essa parte muito ruim e conseguir perceber, tem algo que eu precisei viver aí. Porque esse tem algo que eu precisei viver aí começa a te trazer um pouquinho mais de percepção da realidade, no sentido de que foi você que escolheu seus pais. Mas essa parte nem é a constelação que diz, porque na verdade essa parte é muito mais espiritual mesmo, que é a minha percepção, que no final foi a gente que escolheu, né? Mas, tirando toda essa parte, né, de que a gente escolheu, toda essa parte que realmente é mais mística, a gente olha para essa realidade que mesmo eu tendo odiado esse pai, foi esse pai que deu um pedacinho dele para me dar a vida. Sem ser esse pai, não seria eu. Não seria eu, isso é o mais louco, né? Sem esse pai, não seria eu. Ou seja, eu não estaria vivo. Sem esse pai, eu não estaria vivo. Essa percepção, porque no fundo, na verdade, o que essa pessoa tá dizendo, talvez, né, dentro do coração dela, é justamente, eu nem queria estar vivo mesmo, porque se fosse pra ter esse pai, era melhor não estar vivo, né? Só que isso é uma negação daquilo que é mais sagrado dentro de si mesmo, que é a vida. Então, quando a gente olha para esse pai e reconhece, com tudo isso que muito difícil foi, sem ser esse pai não seria eu. Ai, pesado, né? Mas é isso. Se os filhos imaginam que podem ter as suas vidas sem seus pais, se esses simples fatos forem reconhecidos, que têm pais e que são os únicos certos, e certos por quê? Não é certo porque fizeram o certo. É certo porque se não fosse eles, não seria eu. É certo por isso. Se não fosse eles, não seria eu. Se tivesse mudado o pai, já não seria você que nasceria. Essa é a coisa mais louca. Certo? Então, eu tenho pais. E que são os únicos certos que se os pais fossem diferentes, eu também seria diferente. E que não posso estar em harmonia comigo mesma se rejeito os meus pais. Então, isso é outra coisa que é importante. Porque às vezes a pessoa fala, Helena, mas você não reconhece que existem mães narcisistas? Podem até existir mães narcisistas. Mas quando eu digo, sua mãe é narcisista, de algum jeito eu estou dizendo, uma parte sua é narcisista. Eu não vou fazer isso com você, nem com a sua mãe. Então, sim, podem ter... Claro que existe, deve ter aí essas coisas que a pessoa... né, fala, mãe narcisista, ok, mas quando eu reconheço isso e te digo isso, o que eu tô te dizendo tem uma parte sua que é assim. Por que tem uma parte sua que é assim? Porque você é os dois, você é pai e mãe. Então, é como se a gente pudesse pegar uma manga e fingir que ela não veio daquela árvore. Você percebe o quanto a gente tá um pouco fora da realidade, assim? A gente tá fora da realidade.
Quando eu olho para essa situação, eu percebo que a gente tá fora da realidade. Ok, foi difícil, ok, minha mãe talvez tenha traços de narcisismo e eu não tô discutindo isso com você, né, no sentido de que, tá bom, se sua mãe tem traços de narcisismo, ok, mas o que é importante é o quanto você pode reconhecer que é filha dessa mãe, desse pai com essas questões. Porque então, se os pais fossem diferentes e eu também seria diferente, e que não posso estar em harmonia comigo mesmo se rejeito os meus pais, pois com isso rejeito a mim mesmo. Então, quando eu rejeito os meus pais, eu rejeito a mim mesma. Quando reconheço essas coisas bem simples, já ganhei muito. Então percebe que é só reconhecer que é verdade, que se não fosse essa mãe péssima e talvez até narcisista de fato, né, lá, diagnosticada era a palavra, diagnosticada como narcisista, e esse pai que talvez foi omisso ou talvez violento, foram essas duas pessoas que se uniram e que geraram a minha vida. Se fosse qualquer coisa diferente, eu não estaria aqui hoje. Então, esse reconhecimento é necessário. Estou perdoando? Não. Estou respeitando? Ainda não. Eu não vejo respeito aqui nisso que eu disse. Eu estou reconhecendo. Estou reconhecendo. Quando eu reconheço, eu já ganho muito. Porque eu posso dizer, caramba, apesar de tudo, foi útil, porque me trouxe até aqui. Então, apesar de ter sido difícil, dolorido, e quando eu falo difícil, dolorido, quando a gente vai fazer uma terapia, por exemplo, né, atendo pessoas, eu nunca vou te dizer, engole o choro. Pelo contrário, a gente vai olhar pro choro, vai olhar pra dor, vai olhar para aquilo vai olhar para aquilo que te feriu de fato, e a gente vai olhar para como a gente pode cicatrizar isso, mas tudo isso, tenha certeza disso que eu estou dizendo agora, eu vou estar carregando os seus pais no coração. Por quê? Mesmo que eles tenham sido os piores pais do mundo, no meu coração eu vou estar carregando os seus pais. Primeiro porque a sua alma sabe disso, e eu vou olhar para você com esse respeito e grandeza dessa história que você tem. Então toda essa história que você tem, às vezes muito dolorida, te traz, eu vou te olhar sempre com grandeza. Segundo porque quando eu faço esse movimento, quando eu carrego eles no meu coração, eu posso contribuir com a sua história sem achar que dá para ser melhor que os seus pais. Porque, na verdade, era essa a sua história. Então, a minha função tem mais a ver com reconhecer a grandeza da sua história. Né? Então, claro, a gente vai olhar para a dor, vai contribuir para cicatrizar essa dor, olhando para dentro do coração, a gente busca reconhecer isso. E reconhecer isso para quê? Para que a gente possa, então, viver uma vida, mais digna. Porque, como eu disse no começo, enquanto eu ainda estou negando a realidade como ela é, eu vou fazer algum jeito para que a minha vida se desmantele, para que eu possa provar para todo mundo que a realidade é péssima, né? Então, quando eu nego a realidade e não gosto da realidade como é, eu vou ter que provar isso. Quando eu olho para a realidade como é e me engrandeço, então eu posso viver uma realidade que é digna, né? Ok. Certo? Aí, quando a gente olha, então, para reconhecer que nós precisamos dos nossos pais, a gente tem que olhar também para uma coisa importante, que é as crianças, elas amam os pais. Então, por mais que a gente, às vezes, entre uma parte nossa que é super defensora, e eu já tive essa parte em mim, né? Quando eu cuidava de crianças na creche, deixa eu te contar isso. Quando eu cuidava de crianças na creche, trabalhei numa creche concursada, e eu cuidava das crianças, e então eu era justiceira, né? Porque tinha essa parte em mim que achava que tinha que fazer justiça no mundo. Então, o que eu fazia? Eu olhava para aquelas crianças morrendo de pena delas. Porque, às vezes chegavam umas crianças, assim, de manhã, com a fralda tudo lamecada, que parecia que ninguém nem tinha trocado a fralda do dia anterior que a gente tinha colocado a fralda na criança. Sabe? Aquela coisa bem difícil. Vinha criança que não tomava banho. Uma coisa assim que eu achava que era Nossa Senhora, esses pais não cuidam. Quando chegava o final do dia na creche,
Quando chegava o final do dia, a mãe daquela criança chegava pra buscar ela, o que que aquela criança fazia? Você acha que aquela criança olhava pra mim e falava, ai, quero ficar com você? Não. Aquela criança abria os bracinhos e queria a mãe. Mesmo que ela fosse pra casa e a mãe não ia dar banho, a mãe não ia nem tirar aquela fralda que a gente botou, não ia fazer, a mãe não ia fazer isso. E naquela época eu achava que eu era justiceira, então eu achava que eu tinha o poder de julgar e achava até que como que essa criança quer ainda ir embora com essa mãe. Então vou te contar agora que essa criança quer ir embora com essa mãe e ela sempre vai querer a mãe porque ela ama a mãe. Ama. As crianças amam os pais. Amam. Até se os pais batem, as crianças amam os pais. E eu não acho certo bater, não. Pelo contrário. Só tô te dizendo que, mesmo em situações em que você via que tinha... vamos botar um julgamento aqui. Que tinha descaso, até nessas situações, a criança queria ir embora com a mãe. Abrir os bracinhos, querendo a mãe. Ai, que saudade da mãe. Certo. Então, o que a gente tá mostrando é que a criança ama os pais. Ama. Ela ama os pais. Por isso que, quando a gente olha para esses pais que foram muito difíceis, e cada caso é um caso, né? Tem alguns casos que são muito mais complexos, e eu não tô falando desses casos complexos, porque esses casos complexos a gente tem que olhar pro caso específico. Mas, se a gente olhar pra toda criança, de alguma forma ela vai estar levantando o bracinho pro pai e pra mãe, querendo estar com eles. O que eu tô querendo dizer com isso? Que muitas vezes quem ainda segue bravo com os pais, quem ainda acha que os pais foram injustos, é a nossa parte que cresce e que não consegue mais olhar para nossa criança. Olhar para nossa criança que estava de coração aberto e disponível para amar os pais. Amar os pais e até se sacrificar. Na verdade, inclusive, tenho a sensação que muitas vezes esse movimento de excluir os pais do coração ainda é uma tentativa infantil de amá-los, sabe? De amá-los. Mas a gente vai percebendo isso com cada situação específica, né? Com cada situação específica. Lembrando, não excluímos a dor. A gente não vai excluir a dor. O porém aqui é que é isso, ó. O porém é esse. Quando a gente tá falando, por exemplo, de uma menina que cresceu com uma mãe narcisista, né? Vamos considerar isso como uma mulher que tem o diagnóstico de narcisista e essa menina cresceu com essa mãe. O que muitas vezes acontece hoje em dia? A mulher que cresceu com essa mãe, ela segue repetindo, minha mãe é narcisista, minha mãe é narcisista. Minha mãe é narcisista. E não tem problema repetir isso. A questão é que muitas vezes ela não sente o que é ter uma mãe narcisista. O que eu tô querendo dizer isso? Ela não chora a falta que fez. Ela não chora o quanto doeu. Ela não consegue entrar em contato com o que ela realmente está sentindo. Então ela fica na mente definindo assim. Minha história é assim porque eu tive uma mãe narcisista. E isso fica aqui na mente. Ela não consegue trazer e sentir. Nossa, isso fez falta. Nossa, e até humildemente dizer, mãe, eu senti muita falta. Nossa, doeu muito, mãe. Então, se a gente fica vivendo essa ideia mental de que tudo se justifica porque nossos pais tinham problemas, mas eu não consigo descer um pouquinho mais o degrau de dentro do meu ser e me entregar para essa dor um pouquinho mais e chorar essa dor, eu não vou conseguir acessar um lugar mais profundo que é. Porque assim, né? Então eu tô na superfície, eu repito, fico falando só assim, minha mãe é narcisista, meu pai abandonou. Isso é o discurso. Minha mãe é narcisista, meu pai abandonou. Eu fico no discurso. Então a única coisa que eu tenho é uma mãe narcisista e um pai que me abandonou. E então eu vivo a vida assim. Como que eu vivo a vida? Ando pela vida como uma pessoa que teve uma mãe narcisista e um pai que abandonou. Quando eu desço um degrau e consigo olhar para essa mãe e dizer, fez falta, e olhar para esse pai e dizer, doeu muito,
Aí eu já consigo descer um pouquinho e já não sou mais a pessoa que anda com a mãe e com o pai assim. Eu começo a perceber, nossa, agora eu sou a pessoa que sente que sentiu falta. E aí isso, de alguma forma, traz grandeza. Apesar de, ao mesmo tempo, humildecer, porque a gente tem que descer um degrau dolorido dentro da gente, ainda assim traz uma grandeza naquilo que foi a sua história. E então, claro, eu ainda tô descendo os meus degraus internos, a gente sempre vai descer os degraus internos, né? A gente sempre vai fazer esse movimento de descer os degraus internos, porque realmente cada hora a gente vai tirando uma coisa, cada hora vai aparecendo uma coisa, mas o mais importante é saber que a gente precisa fazer esse movimento de sair da mente daquilo. O que é mente? É conceito. Então eu tenho o conceito da mãe que é narcisista, o pai que abandonou. Conceito. Pode ser um conceito verdadeiro, provado pela ciência, ok. Mas e aí, esse conceito está te levando aonde, Cristo Rei? Este conceito está te levando aonde? Essa é a pergunta que talvez você tenha que mover sua vida. Isso que você está pensando e acreditando está te levando aonde? Quais os resultados você está alcançando? Ah, então eu repito que minha mãe é narcisista, repito que meu pai abandonou. E aí eu fico repetindo esse conceito, isso aqui que eu acredito, e isso está te levando aonde? Para onde você está indo? No meu passado, quando eu ficava repetindo esses conceitos de que minha mãe não me amou, minha mãe amava meu irmão, eu dizia assim, minha mãe em casa, meu irmão precisava lavar louça. Tanto que minha mãe amava ele, quem lavava louça era eu, fazia tudo era eu. Eu tinha essa imagem aqui, né? E meu pai, então, nossa, meu pai, sei lá, acho que meu pai eu não criticava tanto. Mas minha mãe era meu motivo de crítica. Então, enquanto eu só fazia enquanto esse era o conceito que eu tinha aqui amarrado na minha tela mental, pra onde estava me levando? Eu não encontrava ninguém, eu não prosperava, eu nem tinha saúde, vivia doente. Então é assim, eu tenho um conceito, olha o que a gente tá fazendo. Eu tenho um conceito e eu acredito nesse conceito. Minha mãe é isso, meu pai é isso, os conceitos que eu tenho. Esses conceitos estão me levando para esse lugar que eu nem quero estar, mas eu não quero abrir mão dos conceitos. No final eu tô dizendo isso, entende a gravidade disso? No final eu tô dizendo assim, olha, esses conceitos estão me levando para esse lugar que eu não quero estar. Mas eu não quero mudar os conceitos, eu não quero mudar a forma de pensar sobre isso. De pensar sobre minha mãe, de pensar sobre meu pai. Não quero, eu quero ficar com isso. Mesmo que isso me leve para onde eu não tô querendo ir. Ah, que dor, né? E eu sei disso, porque eu também já fui assim. Eu queria segurar o conceito da minha mãe, queria segurar essa crença que eu tinha da minha mãe e acreditar que minha mãe foi uma mulher que trabalhava fora. A ideia era assim, ó. A minha mãe era uma mulher que trabalhava fora, mas que era machista. Então ela era uma parte feminista que ia pro trabalho, mas que era machista porque em casa ela não deixava meu irmão lavar louça e quem lavava louça era eu. E foi isso que eu repeti durante anos na minha vida, achando que minha mãe não me amava, dizendo isso pra mim mesma. Então como que eu andava pela vida? Como uma mulher que não tinha uma mãe. Quando eu mudo a forma que eu penso, porque eu posso escolher as imagens internas que eu elevo, então eu começo a andar pela vida diferente. E aí a minha colheita é diferente. Porque enquanto eu planto o que eu tô plantando sempre, a minha colheita vai ser igual sempre. Eu tava sozinha, não encontrava ninguém, achava que eu ia ficar sozinha para sempre, a verdade era essa. Eu tava sempre doente e eu não prosperava. E aí? Até quando você vai enrijecer nesses conceitos e ficar segurando eles ao invés de fazer o que precisa ser feito? Para mudar a colheita. Para mudar a colheita. Ah, minha irmã entrou aí também. Oi, minha irmã. Já tava irritada aqui. Ai, até me desirritei. Ai, vamos lá então. Então, lembrando que é isso. As crianças amam os pais. Então, muitas vezes o que a gente precisa fazer, no fundo, é voltar para nossa criança. Porque a criança mesmo, e eu já vi isso, sabia? Uma vez eu atendi uma mulher que o discurso era assim, meu pai foi terrível. E, de fato, quando você olha pro pai, foi terrível mesmo. Fez um fundunço, batia na mãe, era uma cena terrível. Só que quando olhava pra criança, a criança tava só dizendo, pai, por favor,
Meu Deus! E daí você fala, tá, como é que eu vou mostrar então pra essa mulher que a hora que ela olha pra criança dela, a criança dela tá querendo ir em direção ao pai. Porque a criança dela só queria ter tido um pai. E aí, o que a gente faz nesses casos? Vai com carinho, com muito amor, com muito acolhimento, olhando. Primeira coisa, olha pra criança com o coração. Tem dor, doeu muito. E talvez antes de olhar pra criança com o coração aberto, a gente vai primeiro reconhecer que tem a dor, que realmente doeu, que foi difícil. E depois a gente vai conseguindo olhar pra criança, né? Ok. E aí, pra terminar, vou contar as minhas 2 histórias com a constelação. Ai. Vou contar minhas 2 histórias com constelação familiar. Então, as minhas 2 histórias são as seguintes. A primeira é que eu não... Teve uma época na minha vida que eu não tava fazendo dinheiro. Eu tava lá em Santos, viajando com uma amiga. Olha isso. Aí eu vou beber minha água no meu potão mesmo. Aí, eu tava em Santos e não conseguia fazer dinheiro. Meu pai ainda mandava dinheiro pra mim. Era pouco dinheiro, vivia assim numa escassez mesmo, né? Mas era isso. E aí um dia a gente fez uma constelação lá. Eu nem sabia que era constelação ainda. Isso foi, nossa, faz muito tempo, acho que 9 anos, talvez 8 anos. Eu nem sabia direito que era constelação, mas aí a moça falou, a constelação e tal. Já sabia um pouquinho. Mas enfim, o que importa? Que aí na constelação, eu mesma me representei. Então, alguém representou meu pai. E aí eu olhava pro dinheiro. Quando eu ia em direção ao dinheiro, meu pai me abraçava aqui assim, ó. Meu pai tava aqui e a mão dele aqui, assim. E eu ia em direção ao dinheiro e sentia essa mão segurando. Então, a percepção caiu assim, ó. Pum. E aí, é claro, constelação a gente tem que querer ver. Não quer ver? Tá tudo bem também. Mas às vezes a gente tem que querer ver. Então, eu entendi. Nossa, esse dinheiro que eu tô recebendo do meu pai tá me fazendo achar que é suficiente, que eu não preciso ir atrás de dinheiro. Na hora eu entendi isso, assim, tá me segurando pra ir atrás do dinheiro. Então, olha, dias depois eu liguei pro meu pai e falei, pai, não precisa mais mandar. Eu vou fazer por mim aqui. Muito obrigada por tudo que o senhor fez, vou fazer por mim. Meu Deus do céu. E ali me deu um medo gigantesco. Por quê? Primeiro porque eu tinha a sensação de muita escassez, que era assim, nossa, sem esse dinheiro do meu pai eu não vou viver, mas como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Mas o que a gente não sabe é que quando a gente se propõe a ir pra esse lugar de desafiar, a vida faz assim, ó. Fum. Então sabe o que eu tive que fazer? Encontrar os recursos dentro de mim. De repente eu era astróloga, porque eu já sabia astrologia, já estudava muito astrologia, já tinha feito curso de astrologia, mas não fazia mapa astral. Quando eu precisei, de repente eu virei astróloga. Daí eu também fazia eventos de punks, das punks, as mulheres são punks, nasceu por isso, porque eu precisei deixar de receber dinheiro do meu pai. Então pra mim a constelação sempre veio num lugar assim, vrum, chegou, sabe? Isso, que lindo! Ai, que lindo a minha irmã contando que ela falou que não precisava mais do cartão do pai. E se sentiu mulher. É isso mesmo. E a gente vai encontrando recursos dentro da gente. E claro, dá muito medo, dá medo. Mas o mais lindo é saber assim, olha, o que eu lembro que eu falava pra mim. Olhava pra mãe e pro pai e falava assim, se nada der certo, se eu não conseguir, eu sei que eu tenho pra onde voltar. Eu sei que eu posso pedir de novo. Mas agora eu preciso ir por mim. Ai. Nossa, até me emociona. Porque é lindo saber que a gente pode e tem pra onde voltar. Né? Enquanto os pais estão vivos, eles vão sempre estar ali pra nós. Mas às vezes a gente precisa ir por nós. É libertador. E que lindo, né? E a segunda vez que a constelação chegou também assim, ó, foi quando eu tava no começo do casamento com o Fê. E meu Deus do céu, a gente tava vivendo assim, ó. Eu não queria dizer a palavra inferno, mas era. Era terrível. A gente tava vivendo uma fase terrível da vida. Foi acho que o primeiro ano. Nossa, muito difícil, era pouco dinheiro, era briga, era uma coisa assim, estressante demais. E eu me lembro de chegar uma frase assim, olha só, eu nem constelei nesse dia. Chegou uma frase pra mim, da constelação, sobre parte sistêmica de um livro.
chegou uma frase pra mim e eu falei, eu vou colocar essa frase em prática. A frase era assim: a mulher segue o homem e o homem serve a mulher. Então eu tinha percebido, opa, nossa, na verdade não tá acontecendo isso não. Eu não tô seguindo ele não. E aí eu comecei a falar, bom, vamos ver o que acontece se eu fizer, né? Porque eu acho que tudo, quando a gente tá falando de algo que acontece, mas que não é comprovado cientificamente, né? Se você for pensar, as constelações não são comprovadas cientificamente. Já tem muitos artigos científicos falando da constelação, daquilo que ela beneficiou, mas não tem como comprovar isso. Assim como se você pensar na acupuntura, até esses dias atrás, era também, aliás, ainda é, né? Uma medicina alternativa, ou seja, pode escolher isso, mas não tem comprovação científica. E o que traz isso? Traz essa coisa da melhoria, você perceber que alguém melhora porque colocou aquilo em prática. Então, a acupuntura, alguém melhorou porque colocou aquilo em prática. E as constelações, o que acontece? A gente observa também. Então, coloca em prática e veja o resultado. Isso é ciência na prática, né? Se eu for perceber. Então, eu coloco aquilo que é uma filosofia de vida em prática e então vejo se eu alcanço um resultado. Assim como yoga, né? Tô fazendo yoga todo dia. Caramba, nunca senti meu corpo tão flexível. Nossa, então isso funciona, né? Porque é na prática, é empírico. Então as constelações eu falei, cara, eu vou testar isso aqui. Eu vou, ao invés de ficar conduzindo tudo, vou deixar ele conduzir mais. Eu, como mulher, segui-lo mais. Então simplesmente mudou tudo. A nossa vida mudou, transformou assim. E tem se transformado muito, e eu sei que cada vez mais eu preciso me render um pouco mais, como na postura de yoga, às vezes se render um pouco mais ao alongamento. Na vida eu também tenho que cada vez me render mais a seguir esse homem, porque eu sei que é um desafio, ainda mais eu que venho de uma família de mulheres muito fortes, então é um desafio pra mim, e cada vez mais é exatamente a sensação que eu tenho da yoga, né? Que é cada vez mais me render esse alongamento. Então é um alongamento de alma também, né? Então a gente percebe o quanto as constelações são essa vivência de eu vivo isso e vejo se funciona. Assim como foi pra mim, por exemplo, quando eu consagrei a ayahuasca a primeira vez, onde a ayahuasca, na época que eu consagrei a primeira vez, não era nem falado sobre, assim. E era um baita de um tabu, e então as pessoas foram consagrando e mudando a vida, Esses dias também recebi uma mensagem de uma moça falando, nossa, eu constelei e a minha vida mudou. Quando a gente começa a ouvir, eu fiz isso e a minha vida mudou, a parte, você percebe que está acontecendo ali uma ciência empírica, que é um experimento em que as pessoas estão botando em prática e tendo resultado, né? Tem como provar isso um dia cientificamente, como as pessoas acham que tem como provar como um remédio funciona? Não sei mesmo. Mas também isso não importa tanto quando a gente tá num nível em que a gente precisa de uma mudança na nossa vida. As duas vezes que foram muito cruciais pra mim, que eu considero quando eu consagrei a ayahuasca e essa segunda vez no meu casamento com o Fê, as duas vezes eram duas coisas que eram tabus de alguma forma, né? A ayahuasca um baita de um tabu, a constelação nem tanto. Mas as duas coisas me levaram para uma mudança muito boa na minha vida. E aí, quando a gente tá perdida, sem saber para onde olhar, e sabendo que você tá perdendo a si mesma, perdendo as pessoas que você ama, não tá conseguindo fazer aquilo que você veio fazer na vida, você tá assim, desesperada, chega isso pra você e muda a sua vida, em ciência importa? Ciência realmente importa quando isso acontece? Ter lá alguma coisa provando que isso funciona escrito em algum papel importa? Quando na verdade o que está acontecendo ali é a sua vida mudou, né? Certo, perfeito. Muito obrigada para quem esteve por aqui, para quem passou por aqui, para quem vai assistir depois. E eu acho que amanhã eu vou trazer o tema, que foi um tema pedido, sobre indisponibilidade amorosa, que é um tema que eu entendo muito, porque passei parte da minha vida completamente indisponível no amor. Então, amanhã vamos tratar desse assunto. Vou até escrever aqui, porque eu estava procurando a caneta. Um grande beijo e tenha um lindo dia!